Signo de Capricórnio, como você está? Muito obrigada por estar por aqui comigo. Uma cachoeira de bênção para vocês, para as pessoas que você ama, para os seus animais, para os seus guias espirituais. Leitura temporal de amor, quando chegar para você, quando você tem que escutar essa mensagem. Se você tem Capricórnio, Júpiter, Sol, Lua ou principalmente Vênus, essa leitura é para você. Se você chegou aqui, entre milhares de vídeos que o YouTube oferece, é porque a espiritualidade está trazendo alguma coisa aqui para você. A gente abre aqui nossa leitura com o Rei de Ouros, que é uma carta maravilhosa para o Capricórnio. Traz muita decisão, muita lógica, muito pensamento a longo prazo em termos da vida amorosa aqui, deixando para trás um 10 de espadas, tá? Provavelmente uma decepção amorosa ou uma sobrecarga que algum relacionamento trazia para você. Um 4 de copas. Mais uma vez falando aqui de obscuridade, de não conseguir ver as coisas como elas são e não conseguir discernir o que é bom, o que é ruim para você, o que estava te impedindo de chegar nesse 10 de copas aqui, que é a alegria total no âmbito de emoções. Por que existia essa venda aqui? Mas isso vai acabar, tá, Capricórnio? Isso aqui já é o seu movimento. A gente falou aqui do passado, isso aqui já é seu movimento atual. Tá? Você está deixando para trás ilusões e essa venda que estava te impedindo de chegar nessa realização. Olha, velhos hábitos aqui, velhas maneiras de ver a coisa, bloqueando o eremita, que é para quando você para e olha para dentro de você. Então, existe uma energia aqui na sua vida amorosa muito forte, viu? Uma energia negativa, capricorniano, que estava realmente te segurando de conseguir a felicidade no seu relacionamento, tá? Pode ser a outra pessoa, pode ser as pessoas com quem você estava se envolvendo, sim. Porque o tarô aqui fala de muitas possibilidades. Mas eu acho que a gente está falando aqui principalmente de você não estar tirando tempo para realmente pensar no que é bom para você. Olha, essa maneira que a gente tem o carro aqui invertido com o julgamento. A vida, Capricórnio, tá te fazendo parar agora para pensar em tudo que você negligenciou até agora na sua vida amorosa, o que você tem feito, os seus hábitos, aquilo que está te impedindo de ser feliz no âmbito do amor. Capricórnio, isso é ruim? Não se sinta julgado aqui pelo julgamento. O que o julgamento quer, ele está te cruzou aqui com o Cavaleiro de Pentáculos. Ele quer que você pense a longo prazo no que você quer para sua vida amorosa. Está chegando num ponto que você, talvez aqui está falando, não é para você casar, não é isso, para você se comprometer para o resto da vida. É para você ter uma visão um pouco mais... uma visão um pouco mais direcionada, tá? Se divertir no amor é bom, sair com muita gente, pode ser o que você estava fazendo aqui. Ou talvez para algumas pessoas você estava se envolvendo com gente que estava te levando para algum tipo de vício, algum tipo de pensamento obscuro aqui, coisas que você estava se sentindo um pouco acorrentado, sabe, Capricórnio? Eu sinto muito, mas vamos falar aqui de você. Aqui é uma situação geral. Então, no momento que isso aí vai virar, o julgamento vai entrar, você mesmo vai se avaliar a sua vida amorosa, e você quer sair disso. E olha que maravilha, o Ás de Ouros vai te trazer um novo começo, tá? Um novo começo direcionado aí por esse naipe que denota planejamento, tá? Ah, mas o amor a gente tem que ser espontâneo. Sim, tem que ser espontâneo. Olha aqui, mas a gente tem o Hierofante aqui te guiando, tá? Claro que você tem que ser espontâneo, mas tem um momento para isso. Quando você está escolhendo uma pessoa para você amar, para você se relacionar,
você tem que pensar bem, porque essa pessoa, ela traz todo tipo de energia para sua vida. Imperador invertido, 2 de copas invertido. Não, olha, Capricórnio, você tem que controlar, aqui é aquela coisa, você tem que escolher uma pessoa que te faça se sentir bem, que te faça se sentir conectado com a sua natureza. Você não pode querer controlar como que a relação tem que se desenvolver. É aqui que a gente fala da espontaneidade, porque a gente está falando de 2 pessoas. Essas 2 pessoas estão invertidas aqui, olha só. Na verdade, elas têm que estar assim, elas têm que se amar igualmente, é um dar e receber, é uma gangorra. Esse Napoleão aqui, esse imperador, ele estava criando uma desarmonia. Então você acha que o relacionamento tem que ser de um jeito, e aí você direciona para o jeito que ele tem que ser, que a outra pessoa tem que se adaptar. Só que existem pessoas falsas, né, Capricórnio? A pessoa pode fazer tudo o que você quiser e, na verdade, a pessoa está escondendo quem ela é realmente, porque ela não tem nem aqui capacidade de falar o que ela quer. Ou, se não é seu caso aqui, não se envolva com pessoas assim, tá? Olha, um 6 de copas aqui. A gente fala de uma nostalgia, de... eu acho, olha, Capricórnio, alguns de vocês, existe uma ligação muito forte aqui ao relacionamento espelho que você viveu sua vida, ou seja, o relacionamento dos seus pais, ou dos seus tios, ou com quem criou você, tá? Você tem muita vontade de ter uma relação igual a essas pessoas. Você tem um modelo de relação, pode até não ser pais ou família, mas você tem um modelo de relação aqui que você criou, você traz no seu coração desde pequeno. E você se convenceu que você vai encontrar isso, mas... E você vai, só que você tem que ter temperança para aceitar, porque a pessoa que você vai se relacionar aqui, eu tenho uma rainha de copas de paus na mesa, é uma pessoa que tem uma personalidade forte. É uma pessoa que traz muito respeito para o relacionamento, tá? Ela pode até não fazer tudo o que você quer, mas ela respeita muito a maneira que você é. E você tem que aprender também a respeitar ela, tá? Desculpa, Capricórnio, não tô brigando com você. É o tarô que tá falando aqui, tá? Olha, a gente tem outro cavaleiro de ouros. Ele veio para confirmar isso. Capricórnio, o seu jeito de pensar no amor é um jeito muito bom, tá? É um jeito, você quer prosperidade no amor, você quer um movimento bem feito, mas você não tá sozinho, tá? Vamos olhar um pouquinho mais aqui. Então, pense bem. Pessoas que te respeitem também, tá, Capricórnio? Você não pode lidar com uma pessoa que quer fazer tudo do jeito dela, que a gente pode estar falando dos 2 lados, tá? Olha, para vocês que estão solteiros, aqui tá falando de realmente chamas de amor aqui. Vocês, gestos de amor um com o outro, surpresas, isso ajuda muito no seu relacionamento, tá? Nada de negatividade aqui. Você tem que trazer positividade para o relacionamento. Parar de pensar em outras pessoas, no que já aconteceu. Olha, não é o momento de você procurar gente que mora muito longe, tá, Capricórnio? Você tem que ter uma pessoa mais perto de você aqui. O amor vai chegar quando for a hora, tá? Existe paixão aqui, mas mais do que paixão, a gente está falando aqui de 2 seres humanos que se respeitam, tá? Além da paixão, vai existir um respeito muito grande, que vai ser até mais importante para você aqui, nesse momento da sua vida. Se você já está com alguém, então foque em desenvolver isso, tá, Capricórnio? Tirei uma carta aqui do tarô de contos de fadas e ela caiu aqui. Tá falando da casa de Gergelim.
do Pão de Gergelim, que é da Contos de Fadas da Hansel and Gretel, acredito que em português seja João e Maria, aqueles que se perderam na floresta. Tá falando aqui de sustentação para o seu corpo e para o seu coração. Então é isso, existe paixão nesse relacionamento que você vai entrar, o que você já tem, mas ele tem que ser harmonizado com muito respeito. Você tem que nutrir não só os seus prazeres de corpo, mas também os seus prazeres de alma. Capricórnio, espero que tenha ajudado alguém. Muito obrigada por estarem aqui. Uma cachoeira de bênção para vocês. Siga o canal se quiser, deixe seu like. Até a próxima.